Trumacast, o podcast do livro reportagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andréa Liarte e está começando o Trumacast, o podcast do livro reportagem. No episódio de hoje, nós iremos conhecer o trabalho de 2 jornalistas que escreveram seus livros-reportagem como trabalho de conclusão de curso da UFMA de Imperatriz. Isso mesmo, eles fizeram seus livros nos últimos anos de curso, defenderam em bancas e tiraram 10. Depois, partiram para a publicação dos seus livros. Então a gente bateu um papo com a jornalista Kaline Cunha, autora do livro-reportagem Palco Iluminado, Histórias do Teatro de Imperatriz, e também com o jornalista João Marcos, que escreveu o livro A Sombra da Gameleira, Histórias e Memórias da Cidade de João Lisboa. O meu livro começou mesmo pela própria arte em si, de eu gostar do teatro, sabe? Sempre na igreja eu fazia, liderava um grupo. E também era apaixonada também pelo teatro amador aqui na cidade de Imperatriz. Mas nunca havia pensado em escrever sobre teatro. Então eu juntei o útil ao agradável. E aí começando com o meu orientador, Alexandre Maciel. E ele falou, o que você acha de você escrever algo que você goste? Eu falei, bem, eu gosto do teatro. Ele disse, então por que não escrever sobre o teatro, de como ele surgiu, o que é o teatro aqui em Imperatriz? Então veio daí o momento que eu pensei, não, realmente eu acho uma boa ideia falar o que é teatro, como surgiu aqui. Não tem nenhum veículo impresso, não apareceu em canto algum uma obra, um livro que pudesse aglomerar todas essas histórias. A gente tinha elas de forma fracionada, sei lá, aparecia um espetáculo X, aparecia no jornal O Progresso, que é o jornal mais antigo aqui da cidade, jornal impresso. A gente via também livros antigos de Edelvira Marques, conta um pouquinho da história do teatro aqui na cidade, quando começou, mas não tinha nenhum local mesmo. Então o livro ele surgiu daí, do amor pela arte, e fechar um TCC, falar de algo que eu gostasse. O livro A Sombra da Gameleira, de João Marcos, conta de forma bem detalhada a história da cidade de João Lisboa, onde ele mora. Então, o meu livro mais recente, chamado A Sombra da Gameleira, ele é um livro-reportagem em que eu conto a história da cidade de João Lisboa pela perspectiva dos moradores. Além dessa perspectiva das pessoas, que eu entrevistei cerca de 40, 50 pessoas, eu faço um apanhado documental da cidade, tanto por atas da Câmara dos Vereadores, quanto jornais. Eu fiz uma pesquisa bem ampla para conseguir abarcar toda a história da cidade, porque a cidade tem 60 anos e são 60 anos, é muita coisa, de certa forma. E esse foi o meu maior desafio dentro dessa produção do livro-reportagem, foi de trazer essa história de forma verídica e de forma palpável, que as pessoas entendessem. Eu também escrevo ficção, tenho algumas obras ficcionais, como contos, pretendo lançar um livro de ficção agora, ainda no ano de 2022, mas meu primeiro trabalho jornalístico até agora em livro foi esse, que é chamado A Sombra da Gameleira, Histórias e Memórias da Cidade de João Lisboa. A jornalista Kaline Cunha não queria só contar a história do Teatro de Imperatriz. Ela também queria que o seu livro, Palco Iluminado, fosse um símbolo da luta dos artistas da cidade por essa arte. Eu queria que o livro fosse um grito, que ele fosse a continuação da luta dos artistas da época. Como? O Teatro Ferreira Goulart, a gente sabe que ele é um teatro pequeno, que quando tem algum evento, principalmente mesmo espetáculos teatrais, os artistas têm que fazer 2, 3 sessões em uma noite, porque não comporta a quantidade de pessoas, porque ele é pequeno. Então, uma luta que os artistas sempre quiserem é um local que comportasse as mais diferentes artes. E até hoje, eles ainda querem a mesma coisa. Tem o Teatro Ferreira Goulart, tem, mas o teatro
ele é pequenininho, então eu pensei, não, então eu vou fazer um último capítulo com essas reivindicações, e o livro ficou com essa deixa. Ele deixa essa reivindicação que realmente a luta ela ainda é a mesma. O escritor João Marcos diz que as histórias que ele teve contato ao entrevistar os personagens de João Lisboa causaram bastante impacto. Eu entrei em contato com muitas histórias e isso mudou muitas perspectivas minhas, pessoais, sabe? Conversando com essas pessoas, eu consegui ver outros olhares, ver outros ângulos das histórias, ver como que essas pessoas chegaram na cidade, como que essas pessoas estavam atualmente. Entrei em contato com com diferentes pessoas, e isso impacta muito a gente pessoalmente, sabe? Mesmo que ainda não esteja catalogado na Biblioteca Nacional, o livro de Kaline Cunha, Palco Iluminado, teve uma boa repercussão. Ela mesma conta pra gente. Então, assim, uma vez ou outra, pessoa assim que não tem nada a ver, de uma outra cidade, me procura, quer saber do meu livro, pergunta como pode comprar. Recentemente, um aluno de arquitetura do Selma me procurou. Eu não sei realmente o que meu livro tem a ver dentro do TCC dele. Ele me procurou, eu vou fazer meu TCC, eu preciso de informações que estão no teu livro. Aí ele veio aqui. Então, assim, é uma repercussão, vou falar, boa, tímida, mas boa, sabe? Eu vejo assim, porque eu acho que a gente tem que dar todas as visibilidades possíveis, como eu te falei. Eu queria que ele tivesse cadastrado na Biblioteca Nacional, mas ele não tá. Mas foi bom. Algumas pessoas sabem, já ouviram falar do livro, mas não sabem nem que o livro é meu, mas conhecem. Eu já ouvi falar de um livro que fala do teatro. Aqui, um dia desse recente, foi que descobriram que o livro era meu, porque eu não havia falado. Aí a moça até comentou comigo, uma fotógrafa daqui, a Edmara. Nossa, e tu tem livro? Eu falei, ele conta a história do teatro. Ela, eu lembro do livro, mas não sabia que era teu, assim. Então, às vezes, alguém fala, eu estava num curso de jornalismo e o professor falou, um livro, Palco Iluminado, Kaline Cunha, não sei o quê. Aí, volta e meia acontece, sabe? Às vezes, alunos me procuram. João Marcos disse que a repercussão do livro A Sombra da Gameleira foi muito grande. Ele até hoje recebe elogios sobre o seu trabalho. A aceitação foi praticamente muito boa. Eu me surpreendi bastante mesmo. Eu vendi cerca de 80% dos exemplares impressos. Eu fiz um lançamento que reuniu muita gente na cidade, sabe? Foi no dia 17 de dezembro de 2021, foi uma tarde toda de autógrafos. Começou pela manhã e foi até o começo da noite, e foi muito bom. As pessoas da cidade receberam muito bem, a classe política recebeu muito bem, os populares receberam muito bem. Então, até hoje eu recebo feedbacks assim, tipo, olha, eu gostei muito do seu livro, eu me emocionei muito. Ou tipo, eu encontrei o nome do meu tio, eu encontrei a foto do meu parente, esse aqui é meu pai que já faleceu, sabe? Eu recebi muitos feedbacks assim. E isso é muito gratificante. Conversando com a Kaline Cunha e o João Marcos, deu para perceber as dificuldades de escrever um livro-reportagem como trabalho de conclusão de curso. Kaline vai contar agora algumas delas para a gente. Por exemplo, quando eu ia pegar algum documento para poder escanear, era muito difícil, eu não tinha total descredibilidade em relação à minha pessoa. Quem era a Kaline? Né? Quem ela significa no mundo do teatro? Quem ela significa para a cidade de Imperatriz? Então, às vezes, as pessoas não queriam dar uma entrevista, simplesmente porque não sabiam quem eu era, e não teria como saber mesmo, porque eu não era uma pessoa pública ainda, né? Porque com a profissão a gente acaba se tornando. Então, foi assim, tem aquela questão também da pessoa, como ela não te conhece, você não ter aquela credibilidade, a pessoa não tem confiança, ela não se sente à vontade para te dar entrevista. Então, tem esses percalços que eu enfrentei bem no início. Eu pensei, não dá para escrever um livro porque as pessoas que tinham informação não queriam te passar. Pelo descrédito mesmo, de não te conhecerem, entendeu? Então, isso eu enfrentei muito no início, sabe? Depois, quando a construção do livro ficou pronta, que algumas pessoas ficaram sabendo, me procuraram. Mas tu não falou sobre isso.
mas você não falou sobre aquilo, isso era muito importante. Sim, mas quando eu fui atrás, isso me foi vedado. João Marcos explicou que a pandemia do coronavírus atrapalhou bastante o seu trabalho de entrevistas e pesquisa para o livro. Praticamente fechou as portas, porque o meu público-alvo inicial da pesquisa seriam os mais idosos, as pessoas de mais idade, porque elas já tinham vivência na cidade, elas que sabiam realmente a história da cidade. E aí eu me vi preso dentro de casa, eles também, por causa da Covid. Ninguém sabia como tratar isso, ninguém sabia como... Enfim, foi algo novo para todo mundo. E aí, essa foi a minha maior dificuldade, porque se a pandemia não tivesse acontecido, eu já teria entregado há muito tempo antes. Muito tempo antes. Talvez teria feito um trabalho de mais qualidade, vamos assim dizer, de mais aprofundamento, né? Porque depois de 2020, ainda tive essas dificuldades ainda por conta da Covid. Eu adoeci, né? Eu contraí o Covid em janeiro de 2021, fiquei um mês praticamente, né, com os sintomas. E aí eu retornei a fazer pesquisa mesmo no final de fevereiro de 2021. Então eu já estava com prazo muito apertado. Então atrapalhou demais. Kaline falou também de outro problema. Foi muito difícil fazer as impressões do livro em Imperatriz, por questões financeiras. Então você pensa todo no livro, você pensa numa capa que vai chamar a atenção de alguém, você pensa como você vai trabalhar por dentro, né? A editoração gráfica do livro, tudo isso. Aí você pergunta, onde é que eu vou imprimir isso aqui em Imperatriz? É muito caro. É muito caro mesmo. Eu lembro que na época eu fui imprimir, eu precisei de 4 livros, parece que cada um foi 80 ou foi 100 reais para imprimir, de um por um. Porque eu não tinha lançado ainda o livro, e eu precisava do livro como para aprovação da própria instituição, né, da UFMA, para correção, o trabalho final, até montar esse aqui que é o que eu lancei. Mas assim, eu esperei chegarem umas máquinas, na época era até a editora do falecido Adalberto Franklin, um nome muito importante aqui para a cidade de Imperatriz, tem muitas obras escritas, muitas obras bastante relevantes. Então eu esperei chegar essas máquinas para ele poder imprimir. É claro que um livro em grande quantidade ele fica mais em conta, mas um livro colorido, que tem algumas páginas coloridas, ele sai completamente do orçamento e dos, entre aspas, padrões de um livro, porque quanto mais ele é colorido, mais tinta ele vai, mais diferenciado ele for no tamanho, tudo isso, o produto final ele é mais caro. João Marcos contou que o seu livro foi contemplado com a Lei Aldir Blanc em 2020. Com o dinheiro que recebeu, ele conseguiu fazer as impressões do livro A Sombra da Gameleira. Como que eu publiquei o meu livro? Existiu uma lei, a Lei Aldir Blanc, que foi promulgada em 2020, que era para alcançar todos os artistas, a classe artística em geral do Brasil, para que pudesse haver fomento dentro da cultura, porque na pandemia não teve como ter cultura, assim, vamos assim dizer, produção de cultura, né, cultural, tanto de peça quanto de teatro e tudo mais, porque tudo fechou. Então esse setor ele precisava de uma injeção econômica dentro. E aí veio a Lei Aldir Blanc, né, e aí todos os estados ficaram responsáveis pela administração da sua verba. E aí o Maranhão lançou o Conexão Literatura, que era diretamente para livros, né? E abarcava todos os gêneros da literatura. E eu me inscrevi, fui um dos ganhadores dessa premiação, e com esse dinheiro eu consegui fazer a impressão dos livros. Como sempre, no Trumancast, eu pedi para que os dois lessem um trecho dos livros deles. Você ouve agora Kaline lendo um trecho de uma das entrevistas com o jornalista Domingos César. Ele falou sobre o teatro em Imperatriz nos anos de 1980. Era uma forma de resistência contra a grilagem. E aqui eu achei interessante quando o Domingos César ele vai citar na época da ditadura de como eles faziam teatro aqui na cidade, né? A ação, claro, da censura aqui, ela não era tão grande como nos grandes centros, né? Como no Rio de Janeiro, como Minas, São Paulo. Claro que não era, mas também tinha. E aí ele fala assim no livro, eu vou falar citar duas falas dele. Domingos revela
a fama do então deputado eleito em 83, percorrida por outras cidades no estado do Maranhão. Na verdade, ele estava com uma peça teatral falando sobre a grilagem de terra. E aí, um dos grileiros que ele falava era o do Davi Alves Silva. Na época, ele era o tal do Manelão. Aí a fala aqui do Domingos. Ele era um pistoleiro muito famoso da banda lá do Pidaré. Lá ele foi passando pente fino contra todo mundo, fazendo e acontecendo, e nós batemos de frente com esse cara. Nós condenávamos esse tipo de atitude, mostrávamos nossa indignação por meio do teatro, pois não tínhamos outro meio. A única maneira éramos nós fazendo teatro de arena, passando nossa mensagem para o público. Nos chocamos mesmo e fomos ameaçados de morte o tempo inteiro. E aí, mais na frente eu falo, em meio à fala trêmula, o ator caracteriza o cenário teatro de rua, mas no fim se rende com um choro mudo, comovente, que eu me obrigo a acompanhá-lo com o silêncio. Por um momento chego a interrompê-lo e pergunto se o que passa em sua mente eram flashes de sua vivência. Ele responde que sim, e se entrega ao momento. Não me resta mais nada. Apenas respeitar seus sentimentos. João Marcos lê para a gente um trecho do prólogo do seu livro, A Sombra da Gameleira. Ele cita uma parte de um outro livro, Clarindo Santiago, o poeta maranhense desaparecido no Rio Tocantins, que foi escrito pelo ex-prefeito de João Lisboa, Sálvio Dino. Ele é um pouco extenso, mas eu concluo esse prólogo com uma frase muito impactante que eu extraí de um dos livros do Sálvio Dino e eu queria trazer aqui para vocês, que diz o seguinte: esse trecho ele foi tirado do livro Clarindo Santiago, o poeta maranhense desaparecido no Rio Tocantins, que foi publicado em 1997, que diz o seguinte: ainda não entendi bem o porquê. Todos nós temos medo da morte. Tem gente que não vai a cemitérios com medo da morte. Tem gente que até desconversa quando se fala em morte. O fato é que, realmente, todos nós temos medo de morrer. Mas, hoje ou amanhã, ela, a morte, apresenta-se de uma besta desculpa para nos colocar no caminho da grande viagem sem retorno. Dicas de livros. Bom, gente, agora chegou o momento da nossa indicação de livros de hoje. Primeiro eu quero recomendar o livro Vagões de Lembranças, escrito pelo jornalista Felipe Adam. A obra traz um relato histórico sobre a memória dos trabalhadores da antiga estrada de ferro Santa Catarina, lá naquele estado. Nós também recomendamos o livro Chorografia do Maranhão, do jornalista Zema Ribeiro. Ele traz os principais personagens do choro ou chorinho, aquele ritmo musical, e explica como ele rola no Maranhão. O Trumancast agradece aos jornalistas João Marcos e Kaline Cunha pelas entrevistas e deseja sucesso para os dois. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui e não perca o próximo episódio do nosso Trumancast. Você ouviu Trumancast, o podcast do Livro Reportagem. Esse podcast foi produzido por Andréa Liarte, aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, com orientação do professor Dr. Alexandre Zarate Maciel e edição final de Rosana Barros.